Hoje, vamos tomar um tempo para estudar o sermão intitulado O Coração Angustiado de Deus. Através da Bíblia, vamos entender como o coração de Deus está angustiado e ansioso por nós. Primeiro, vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Como mostrado nesse versículo, Deus expressa o seu coração angustiado enquanto ele espera pelo resultado do Evangelho ser concluído. Podemos entender o quão triste e ansioso Deus deve ter ficado pensando na salvação da humanidade quando disse: "Quanto me angustio." Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus enfrentou uma situação onde os judeus tentaram apedrejá-lo. Jesus testificou que ele é Deus, mas os judeus fortemente se opuseram à sua palavra. Assim como 2000 anos atrás, os judeus não reconheceram o Deus Todo-Poderoso e tentaram apedrejá-lo. Na época atual, também há pessoas no mundo que não reconhecem o Deus Todo-Poderoso. A cena escrita no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, descreve o coração angustiado de Deus quando as pessoas que diziam crer em Deus não reconheceram a santa existência de Deus em carne. É por isso que Jesus disse: Quanto me angustio. Essa é uma das cenas onde Deus mostra o seu coração de luto sobre aqueles que não reconheciam a Deus que veio em carne. Filipe, um discípulo de Jesus, não reconheceu Jesus como Deus em carne, o que trouxe angústia para ele. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 14, para ver o que Jesus respondeu a Filipe. Quando lemos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O discípulo Filipe até disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me tens reconhecido? Filipe perguntou: O que quer dizer? Jesus disse: Eu sou o Pai. Quem está falando contigo agora não sou eu? Durante seu ministério, muitas pessoas não entenderam que Jesus é Deus que veio à Terra em carne. Muitas pessoas, incluindo os caluniadores ou até seus discípulos, falharam em reconhecê-lo. É por isso que Jesus expressou a sua ansiedade e luto em relação a eles, dizendo: Quanto me angustio. Agora, vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, se os escribas tivessem compreendido que Jesus é Deus, eles não teriam aceitado naturalmente as suas palavras: teus pecados estão perdoados? Já que eles não compreenderam que Jesus é Deus Todo-Poderoso, eles pensaram consigo: por que ele fala dessa maneira? Somente Deus pode perdoar nossos pecados. Como esse mero carpinteiro, Jesus de Nazaré, diz: teus pecados estão perdoados? Lendo esse versículo, podemos encontrar um ponto muito importante. Embora Jesus seja Deus Todo-Poderoso que veio a esta terra em carne, para as pessoas que o reconheceram, é natural que ele diga: teus pecados estão perdoados. Jesus não tem essa autoridade? É por isso que ele disse no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Já que apenas Deus pode perdoar nossos pecados, isso não confirma que Jesus é Deus? Porém, as pessoas naquela época não reconheciam que Jesus é Deus e se opuseram ao que ele disse, exclamando: somente Deus pode fazer isso. Como você ousa dizer que você pode? Vocês podem imaginar o quanto Jesus ficou transtornado, pensando: eu com certeza posso fazer isso, mas por que insistem que eu não posso? Hoje, vemos muitas situações similares como essa em nossa vida da fé. Nosso Deus é onisciente e onipotente. Nós também sabemos que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Quando Deus olhou para as pessoas que o maltrataram sem compreender quem ele era, o quanto ele deve ter se sentido angustiado? Jesus deve ter pensado: se o fogo do Evangelho da Nova Aliança tivesse acendido no mundo todo e todos aceitassem a verdade, eles reconheceriam quem eu sou. Mesmo que ele tivesse a autoridade para perdoar pecados, eles o perseguiram. Mesmo que ele fosse Deus que veio em carne, eles zombaram dele, já que não acreditavam nele. O quanto ele deve ter se sentido angustiado? A maneira como as pessoas entendem sobre o Espírito e a noiva na época atual não é diferente de como as pessoas entendiam sobre Jesus há 2000 anos. Quando Deus vê as pessoas da época atual, o quanto ele deve se angustiar? Deus veio a esta terra e nos deu muita coragem e talento, dizendo: vai e pregue em Samaria e até aos confins da terra. Eu darei a você a habilidade de cumpri-lo. Já que Deus já nos deu essa promessa e missão, não devemos pensar: eu posso realmente cumprir? Isso é possível? Nunca devemos balançar nem duvidar do que Deus nos prometeu. Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele governa todo o universo. Então, Ele definitivamente pode controlar tudo o que está acontecendo neste pequeno planeta Terra. Se não, como podemos dizer que Deus governa todo o universo? O mundo que está além da imaginação? Está escrito na Bíblia que tudo é insignificante aos olhos de Deus. Já que a obra do Evangelho está apenas sendo feita nessa aldeia global e não é pesada, Deus diz: meus filhos, por que vocês não fazem essa pequena tarefa? Quando vocês concluírem a pregação em Samaria e até aos confins da terra, e entrarem no reino dos céus, as hostes celestes e os anjos não acharão vocês dignos de se tornar no honrável sacerdócio real? Deus não nos pediu para pregar a bilhões de pessoas no vasto universo. Por causa da graça de Deus, Ele nos pediu apenas para pregar o Evangelho nessa pequena terra, que é insignificante aos olhos de Deus.
Porém, as pessoas na Terra não reconhecem quem é Deus. Elas não entendem o poder de Deus, nem reconhecem quem Ele é. Quando Deus disse que Ele nos daria o perdão de pecados, as pessoas responderam: isso é possível? Nossos pecados vão mesmo ser perdoados? Quando Deus disse: recebam o Espírito Santo, elas disseram: o Espírito Santo realmente virá sobre nós? Já que elas não o reconheceram, embora Ele tenha dito: vocês estarão comigo no paraíso, as pessoas consideravam as suas palavras como inúteis e completamente sem sentido. No entanto, o ladrão à direita de Jesus pôde entrar nesse glorioso lugar do paraíso com Jesus. Devemos nos perguntar: que fé devemos ter enquanto cumprimos o Evangelho na época do Espírito Santo, para que a porta do Evangelho se abra largamente? Guiar 3.000 ou 5.000 pessoas num dia não será mais considerado um milagre. Ao contrário, será algo corriqueiro. Os filhos de Deus devem compreender isso. Deus se sente extremamente angustiado por causa da falta de compreensão das pessoas que falham em reconhecer a Deus. Vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. O quanto Jesus deve ter ficado angustiado? Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Conforme Jesus andava para uma vila chamada Emaús, com os seus 2 discípulos, chamados Lucas e Cleopas, ele foi ficando angustiado e disse: eu profetizei muitas vezes através dos profetas que eu devo sofrer e ressuscitar dos mortos. O quão tolos vocês são! Quão lentos para crer em tudo o que os profetas falaram! Vamos ao versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Eles não puderam reconhecer Jesus até ele partir o pão com eles, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Assim como aqueles que reconheceram Deus tiveram esse coração ardente neles, nós, que estamos agora servindo Deus Pai e Deus Mãe, que vieram em carne, podemos ter o coração ardente em nós. Qual é a diferença entre conhecer e não conhecer Deus Pai e Deus Mãe? Alguns apenas entendem a Deus pelo conhecimento, e outros podem transformar o seu conhecimento em fé. Embora Deus tenha vindo em carne e foi feito temporariamente menor que os anjos, isso não significa que a carne o deixou sem poder. Ele pôde perdoar pecados. Com a autoridade no céu e na terra, ele disse ao ladrão à sua direita que estava morrendo sem ajuda:
Hoje estarás comigo no paraíso. Com essas palavras simples, ele abriu o caminho da salvação ao ladrão. Que proveito terá para um homem se ele estudar a Bíblia profundamente, mas não receber Deus em carne? Ele retém o conhecimento, mas comete o tolo ato de não ter fé em Deus. Deus é aquele que pode vir à terra e perdoar os pecados, mesmo que ele esteja em carne. Cristo poderia ter falado de forma mais simples, mas para mostrar seu grande poder, até mesmo na carne, para os fariseus e saduceus, ele falou de uma maneira mais complexa, dizendo: teus pecados estão perdoados. Ou seja, ele escolheu uma maneira mais complicada para ensiná-los que o Filho do Homem tem autoridade nessa terra para perdoar pecados e salvar a humanidade. Pessoal, vocês conseguem imaginar o quanto Deus estava angustiado sobre esse assunto? Não devemos tomar o fato de que Deus é o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas apenas como conhecimento e não ter fé. Devemos ter a fé como a dos apóstolos Pedro, João, Tiago e Paulo. Há alguma coisa que devemos temer neste mundo quando Deus está conosco e nos dá as habilidades? É por isso que Deus está angustiado, perguntando: eu pareço sem poder aos seus olhos? Eu pareço como um Deus que não pode nem conceder o perdão de pecados? Quanto me angustio? Jesus perguntou aos 2 discípulos a caminho de Emaús: o que as Escrituras dizem? Quão lentos vocês são para crer em tudo que os profetas falaram? Não foi dito que Deus tinha que ressuscitar dos mortos no 3º dia? Então, Cristo não deve ressuscitar no 3º dia? Por que vocês consideram a minha morte chocante? Por que vocês acham que ela não deveria ter acontecido? Quanto a nós, devemos crer que Ele é Deus que cumpre tudo o que está na Bíblia. Deus ficou angustiado porque as pessoas não reconheciam a Deus ou entendiam a sua autoridade e poder. Na época da igreja primitiva, a situação infeliz onde ninguém entendia o poder de Deus e nem o reconhecia acontecia frequentemente. Porém, houve uma situação que agradou a Deus. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Até Lucas e Cleopas, os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, descreveram Jesus como um profeta que era poderoso em palavras e obras. Essa era a opinião deles sobre Jesus. Versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na vida de Jesus, cheia de angústias, Pedro deu a melhor resposta. Vamos continuar com o versículo 17. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Com nossa boca falamos. Deus é onisciente e onipotente. Mas quando ouvimos, Deus perdoa os nossos pecados e derrama o Espírito Santo, achamos difícil de acreditar. As pessoas pensam: se Deus derrama o Espírito Santo, devemos sentir um formigamento em nosso coração, mas não sentimos os mesmos. Mesmo que Deus diga: o Espírito Santo foi derramado sobre vocês, elas se perguntam: isso é verdade? Realmente recebemos o Espírito Santo? Quando Deus declara: o Espírito Santo foi derramado sobre vocês, se as palavras estão escritas na Bíblia da época do Espírito Santo, os anjos celestiais crerão sem falta que Deus deu o Espírito Santo naquele dia
E naquela hora, os filhos que creem na palavra de Deus fervorosamente pregam o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra depois de receberem o Espírito Santo. Porém, Deus se sente angustiado quando alguém diz Amém, apenas porque todos dizem, sem saber se eles receberam o Espírito Santo ou não. Quem falou isso? Foi Deus, certo? Apenas saber e ter uma fé que foi transformada a partir do conhecimento é 100% diferente. Nunca devemos pensar, esse sermão foi dado a nós semana passada, e o mesmo sermão é dado de novo. Já que alguns membros ainda não conhecem quem é Deus completamente, eles podem ter uma reação como essa. Porém, aqueles que conhecem a Deus não pensarão dessa forma. Vamos pensar sobre um homem chamado Zaqueu. Quando Deus disse que iria até a casa dele, ele não considerou isso como a maior honra para a sua família? E quanto Maria? Ela derramou um precioso e caro perfume aos pés de Jesus. Porque ela teve uma atitude sincera em relação a Jesus? Porque ela acreditava que Jesus era Deus. Já que Deus veio à Terra para salvar o mundo e nos dar muitas missões para a nossa salvação, devemos sempre dar uma resposta tão clara quanto a de Pedro, que reconheceu Jesus como Deus. E disse a ele, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi, eu, em número de 12? Quando Jesus disse, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido, a partir daí, muitos de seus discípulos se viraram e não mais o seguiram. Aqueles que o seguiram apenas pensavam, Jesus é impressionante, ele é diferente dos outros. Porém, no final, todos eles o abandonaram. Quando se trata de seguir a Jesus, o número de seguidores não é importante. O que importa é ter fé. Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nunca te abandonaremos. Desde o começo, aqueles que reconheceram corretamente a natureza de Jesus, o conheciam e graciosamente guardavam a sua fé nele. Eles pensavam, Jesus é Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Tudo o que ele faz deve conter a sua grande vontade. Então, eu o seguirei até o ponto da morte. Na época atual, devemos gravar esse tipo de mentalidade em nosso coração mais uma vez. Devemos aprender a lição através dos exemplos dos judeus que o caluniaram, das pessoas que não reconheceram Jesus e das pessoas que momentaneamente o seguiram e depois o abandonaram. Em outras palavras, os que o abandonaram são aqueles que se batizaram, mas não guardaram a sua fé até o fim. Eles fizeram Deus se angustiar. Deus diz, quando você terminar a corrida, verá o glorioso reino dos céus. Você ficará maravilhado com o magnífico futuro que se desdobrará diante dos seus olhos. Como você pode jogar fora essa esplêndida glória ficando preocupado com este mundo temporário e pecaminoso? Não é o nosso Deus que nos dá essas promessas? Porém, eles não reconhecem quem é Deus, nem o seu poder. Eles não compreendem a capacidade de Deus que pôde cumprir tudo. O comportamento infiel de se preocupar com esse mundo pecaminoso vem de não conhecer a Deus. Nunca devemos seguir os passos das pessoas que viveram há 2000 anos, certo? Foi escrito. Deus explicou tudo o que foi dito sobre ele nas Escrituras. Então, através do livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6, vamos ver como a Bíblia testifica sobre Deus que aparece na época atual. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos.
pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Como podemos ver, o livro de Isaías, capítulo 25, testifica precisamente sobre o nosso Deus, que aparecerá na época do Espírito Santo. Quem é aquele que tragará a morte para sempre, através de vinhos velhos? A Bíblia diz: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Não devemos esperar que ninguém, além de Deus, nos salve. Através da palavra de Deus na Bíblia, podemos confirmar mais uma vez que a salvação depende apenas do nosso Deus, que vem segundo a ordem de Melquisedeque para destruir a morte para sempre com vinhos velhos. Até mesmo aos 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus explicou o que foi dito sobre ele em todas as Escrituras. Depois disso, seus olhos foram abertos para reconhecê-lo. Quem é aquele que nos deu o perdão de pecados e destruiu a morte para sempre, nos dando o pão e o vinho da Páscoa da Nova Aliança, que tinha sido abolida desde 325 depois de Cristo? Não foi Cristo Ansanron? Não é a nossa Mãe Celestial a Nova Jerusalém? Agora o Espírito e a noiva estão nos guiando para a salvação. Devemos considerar Deus que estabeleceu e está guiando esta igreja como a fonte e o núcleo de todos os poderes e autoridade desta igreja. Somente então, não poderemos crer com confiança que a igreja de Deus é a igreja que nunca cairá, mas que entrará no eterno reino dos céus? Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nos últimos dias, o Espírito e a noiva apareceram para guiar a todos nós. A igreja que o Espírito e a noiva estão guiando agora é a igreja de Deus. Não importa quantos rumores malignos possam existir para destruir a igreja de Deus, eles vão conseguir? Não. A igreja de Deus nunca cairá. Quem é o nosso Deus? Mesmo no meio das calúnias, Deus está silenciosamente prosseguindo com a obra do Evangelho com poder. Irmãos e irmãs, Deus está continuamente buscando em nosso coração e mentes para ver com que tipo de mentalidade estamos realizando essa obra do Evangelho. O nosso Evangelho não está predestinado a ser cumprido sem falta? Se começarmos a nossa jornada do Evangelho sem compreender esse assunto, nós logo ficaremos cansados. Se não entendermos que Deus é aquele que guia esse Evangelho, Deus ficará angustiado. Nosso Deus é o verdadeiro Deus que tem a autoridade de perdoar pecados. Quando Ele diz: teus pecados estão perdoados, a sua palavra é aplicada imediatamente. Se Ele disser: eu derramei sobre vocês o poder do Espírito Santo, tudo no universo responderá à sua voz. Quando crermos nesse fato e obedecermos às palavras de Deus, os resultados serão graciosos e prósperos em qualquer caminho. Devemos crer que Jesus é Deus. Devemos crer também em Deus Elohim, nosso Pai e nossa Mãe, que vieram segundo a ordem de Melquisedeque nesta época do Espírito Santo. Pelo resto de nossa vida, vamos tentar o nosso melhor para entender completamente o coração angustiado de Deus, para que possamos ter a fé de Pedro, que pôde acalmar e confortar Deus. Além disso, devemos ser aqueles que podem seguir a Deus por onde quer que Ele nos guie e entrar no reino dos céus. Muito obrigado.